Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do Duque Tricolor. Pra quem não sabe, é um vídeo tão extenso, longo, para falar sobre isso. Aqui a gente tá tirando mais 2 rodadas, a gente vai colocar mais um outro personagem, né, que é o Atlético Mineiro. Pode também se colocar outros personagens assim, mas que não estão lutando pela zona de rebaixamento, também não estão lutando somente para ter a Sul-Americana. E é claro que tudo que eu falei aconteceu. E antes disso, só para falar aqui, tô melhorando da minha saúde, tô um pouquinho bem melhor, ainda não tô 100%. Eu já falei isso daí nos vídeos anteriores. Peço desculpas a todos, eu não fui pro jogo por conta disso, não estive lá. De uma disposição gigante. E também aqui embaixo eu tenho na descrição um link para você acessar, que é para falando sobre a SAF do Fluminense, né, que a gente quer mais o debate democrático e também mais transparência na possibilidade da SAF do Fluminense. E também YouTube Live vai voltar algum dia, ok? Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo dia 6, mas que vai ao dia 7. No dia 6, eu queria muito ter tido uma conversa maneira com o Notícia do Flusão, mas infelizmente eu não pude estar lá por conta disso. Tá bom? Então vamos nessa, vamos comentar sobre isso. Bom, a gente vai abrir aqui. Antes de abrir isso aqui, eu vou abrir o simulador, que vai ser importantíssimo, né? Simulador que cada vez mais a gente pode simular a situação do momento, né? A gente já tem as realidades, agora só falta a última rodada para a gente simular tudo. Vai ser tudo no mesmo dia, no mesmo horário. E vamos nessa porque vai ser interessante, né? Vamos comentar sobre isso. Bom, primeiramente, a gente vai entrar aqui na minha pastinha. Eu excluí o Atlético Mineiro. Eu excluí o Vasco, mas mesmo assim eu excluí o Vasco porque estava ali, já excluí o Vitória, porque a Vitória a gente não tem mais como alcançar. Eu excluí o Grêmio e o Juventude porque eu acredito que eles vão se dar bem no final da história. E a gente ganhando, a gente pode até ultrapassar eles, mas não é minha crença que a gente vai ultrapassar eles. Empatando, por exemplo, a gente ultrapassa o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro, por exemplo, perder. Mas se, por exemplo, o Atlético Mineiro perder para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fica com 45. Então tem tudo isso daí de informação ali dentro. Tá? Mas vamos nessa, vamos pontuar isso aqui primeiro. Bom, antes era de 5 rodadas, agora eu reduzi para 3. E o que me parece, né, pela luta contra o rebaixamento, eu coloquei até o Juventude aqui, mas eu também poderia ter colocado o Grêmio. Mas você vai ver que o Grêmio na próxima rodada vai jogar contra o Corinthians e deve perder. E o Juventude, que pode ser ultrapassado pelo Fluminense. O Grêmio, por exemplo, a gente não pode ultrapassar o Grêmio. A gente não vai conseguir ultrapassar o Grêmio. Mas a gente pode conseguir ultrapassar o Juventude. E o Juventude joga contra o Cruzeiro, que quase empatou contra o Palmeiras. Então já é alguma coisa referente ali interessante, tá? Mas vamos lá. O Bragantino, que contra o Cruzeiro empatou. Contra o Atlético Paranaense, que eu coloquei como derrota, ganhou. E contra o Criciúma, que perdeu de 3-0, que preocupou a torcida do Fluminense, tá lá. Vai ser o último jogo deles. O Criciúma, que já tá rebaixado, já perdeu para Corinthians e Flamengo. Como eu tinha falado para vocês, era muito óbvio que isso ia acontecer. E eu coloquei o Bragantino empatando com o Criciúma. Tá?
O Bragantino que agora tem 41 pontos. Eu tinha que colocar aqui a atualização da pontuação do Bragantino. O esperado para mim era 39 pontos, né, pegando as 5 rodadas. Agora eles superaram o esperado. E aqui o Fluminense tenho que colocar aqui 43 pontos. O Atlético Paranaense é com 42, o Juventude com 45 e o Atlético Mineiro com 44. Então está tudo corretíssimo aqui sobre a situação toda. Vamos lá. O Bragantino. Eu acredito que vai ser um empate. Eu vou te dizer o porquê. Qual que é a diferença entre o Criciúma dentro e fora de casa? Qual que é a diferença entre o Bragantino dentro e fora de casa? Você lembra que esse jogo contra o Bragantino, contra o Cruzeiro, foi justamente lá no Bragantino. Como é que o Bragantino ele empata contra o Cruzeiro, que não ganha nunca, só empata ou perde, mas ganha do Atlético Paranaense fora de casa? Porque é diferente a situação toda. A minha análise que eu faço sobre isso é que o empate contra o Cruzeiro foi muito mais porque o Bragantino precisava vencer para mostrar para sua torcida. Mesmo que o Bragantino não tenha tanta torcida assim, mas tem que mostrar a situação de vitória disso tudo. E quando não precisava vencer, teoricamente era tudo perdível, ganhou. Então, essa que é a realidade. Quando você vai precisar vencer, você não vai vencer. Quando você não vai precisar vencer, você vai vencer. Então, pontuando isso, eu coloquei justamente no Criciúma um empate. Se lembra, o branco aqui empate. Tá? O branco empate, tá vendo? Igualmente o Criciúma. O Criciúma jogou as duas dentro de casa, contra Corinthians e contra Flamengo em casa. As duas. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui nessa situação toda aqui, ó. Em casa. Foram duas em casa. E perdeu as duas. Até mesmo começando com o Corinthians ganhando de 2-0. Mas como é que o Corinthians... Como é que o Criciúma ele perde 2 em casa? E, por exemplo, só para pegar aqui um exemplo factível disso tudo. Olha só o que o Criciúma fez, por exemplo, contra o Palmeiras. Cadê aqui? Cadê aqui contra o Palmeiras? Palmeiras. Contra o São Paulo, por exemplo. Cadê o contra o Palmeiras aqui? Contra o Botafogo. Ele empatou. Sabe por quê? Porque ele não precisava ganhar, porque o Botafogo já era supremo ali. E contra o Palmeiras ele fez a mesma coisa, ó, ele empatou. Cadê o Criciúma contra o Palmeiras? Que o Criciúma contra o Palmeiras também empatou, deixa eu ver aqui. Criciúma e Palmeiras, ó. Criciúma perdeu de 5-0, mas é por isso que eu tô te falando. O que eu acredito é que pelo que o Criciúma e o Bragantino já me mostraram, a tendência é empate. Porque um não vai precisar ganhar e o outro vai precisar ganhar. Então é isso que eu te falo. Se na regra quando o Bragantino precisa ganhar, ele empata ou perde. E quando o Criciúma precisa ganhar, ele até mesmo pode perder, mas a tendência é ele empatar ou ganhar. Olha só como que está a situação. Então a tendência é muito mais em empate do que qualquer outra coisa. Então na minha concepção, na concepção do que eu estudei a tabela, é essa que é a forma que vai se acontecer. O Juventude contra o Cruzeiro, eu acredito que vai ser um empate. Eu acredito que vai ser empate contra o Cruzeiro. Cruzeiro que está empatando demais, né? Só para você ter uma noção aqui, ó. Empatou contra o... Cadê aqui o Cruzeiro? Cruzeiro quase está empatando contra o Palmeiras. Cadê aqui? O Cruzeiro empatou contra o Bragantino. Contra o Grêmio. Cadê aqui?
quase empatou contra o Corinthians, até ganhou do Criciúma. Então, para você ver só a situação, estamos muito bem. Estamos muito bem. Na minha concepção, vai empatar. Vai empatar. Vai vir para 44. Calma que eu quero mostrar esse NTP depois. No Atlético Paranaense, o Fluminense ele empata, ele perde pro Bragantino, e contra o Atlético Mineiro, que vai precisar ganhar, porque o Atlético Mineiro está com 44. Ele pode chegar a 47 pontos. Ele vai precisar de dinheiro no próximo ano. O Atlético Mineiro ele vai jogar pelo dinheiro. O Atlético Paranaense vai jogar por escapar da zona do rebaixamento. Porque até agora é a situação toda. E ainda mais que é no campo do Atlético Mineiro, que não costuma perder, tá? Não costuma perder, ó. Perdeu até pro Juventude, que foi naquela sorte, mas isso daqui foi antes da Libertadores, da final da Libertadores, mas não costuma perder. Cadê aqui, ó? Ó, Atlético Mineiro e Botafogo, empate. Olha só, cadê aqui, ó? Outro Atlético Mineiro, por favor, de Vitória. Atlético Mineiro tá fora de casa, dentro de casa, perdeu pro Inter porque era um Inter Supremo. O Atlético Mineiro aqui empatou contra o Fortaleza, que é difícil, empatou contra o Vitória. Então, olha só como que a gente está ali na situação. Eu acredito sim que a queda de rendimento do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense faz com que o Atlético Mineiro seja mais favorito dentro da sua própria casa. Eu acredito que vai ser uma vitória. Tá? E novamente, é uma análise minha sobre isso. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai vencer do Atlético Paranaense. Já o Fluminense tá tendo um problema gigante, né? Eu vou falar isso depois. O Atlético Mineiro, eu já falei que vai vencer. Perdeu pro Juventude, porque era antes da final da Libertadores, ele estava muito mais focado na Libertadores do que propriamente dito outra coisa. E perdeu pro Vasco da Gama. Perdeu pro Vasco da Gama? Perdeu pro Vasco da Gama naquela situação da rebarba da Libertadores. Então ele vai precisar ganhar, para ele ganhar mais dinheiro. Até agora o rebaixado atual, o Bragantino, está na frente do Criciúma. Eu falei que o esperado era Bragantino, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Atualmente está sendo o Cuiabá antes do Atlético Goianiense, né? O Cuiabá está atrás do Atlético Goianiense, com menos 30 pontos. Só que o Atlético Goianiense tem mais possibilidade de vencer, né? Do que o Cuiabá tem mais possibilidade de vencer do que o Atlético Goianiense, que vai jogar contra o Bahia, e o Bahia deve vencer. O Cuiabá pode vencer do Vasco aqui, tá? E até agora então a Sul-Americana, né? Os dois últimos que podem ter ali garantias é justamente o Juventude e o Atlético Mineiro, as duas últimas posições aqui. Bom, até agora eu disse alguma coisa de absurdo? Não disse nada de absurdo. A gente vai simular agora a CNTP do Fluminense. E também a gente vai simular a realidade que eu coloquei ali. Então se inscreva no canal. Faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais da Crisão TV, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou colocar todos os jogos. Tá, vou até beber um pouquinho de água aqui porque eu tô mal, preciso beber. Água faz bem. Grêmio e Corinthians. Grêmio perde do Corinthians por 2-0. Sem duvidar nenhum. Jogos importantes a gente vai por último. Bahia e Atlético Goianiense. Bahia ganha do Atlético Goianiense por 2-0. Por 3-0. Aqui ele dá showzinho. Botafogo e São Paulo. Botafogo vai ganhar de 2-1. Tá?
Até agora eu tô falando da realidade, não da CNTP. Cuiabá vai vencer do Vasco de 2-1. Só para ele passar do Atlético Goianiense. A gente vai deixar o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense por último. Flamengo e Vitória. Flamengo deve vencer do Vitória tranquilo de 3-0. Palmeiras e Fluminense existe depois. Fortaleza e Internacional vai ser aquele empate de 2-2 bem clamoroso, para todo mundo ficar feliz. E Juventude e Cruzeiro a gente vai deixar aqui para o último. Vamos lá, para o penúltimo. Vamos lá. Na minha concepção, 0-0. 0-0. Na minha concepção, na CNTP do Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense 1-1. Na CNTP. Juventude e Cruzeiro. O Cruzeiro finalmente ganha. Esse aqui é minha CNTP. E o Fluminense consegue um gol milagroso e vencer do Botafogo, do Palmeiras. Essa seria a situação que eu queria muito, tá? Esse que vai ser a situação que eu queria muito. Agora a gente vai voltar para a realidade. Eu coloquei o empate, eu coloquei a vitória do Atlético Mineiro. Então vamos colocar aqui um 2-1. A vitória do Palmeiras, 2-1. No Juventude eu coloquei o quê? No Juventude eu coloquei empate. Então, 1-1. E eu coloquei aqui o empate do Red Bull Bragantino e Criciúma. Então, na minha concepção, é assim que vai terminar o campeonato. Tá? É justamente assim que vai terminar o campeonato. Eu quero ver aqui. Eu não sei se eu deixei aqui, ó. Tomara que eu achei aqui a situação. Não, não é isso aqui não. Tomara que seja isso aqui, ó. As minhas previsões que estavam completamente erradas. E essa é a minha previsão que eu fiz lá de trás. Tava assim dessa maneira, tá? Ó. A minha previsão tava assim, ó. Com o Corinthians sofrendo, o Corinthians deu muito bem. O Bragantino ali sofrendo, o Vitória ali sofrendo. Acabou se dando bem, que acabou tendo ali. O Criciúma, Cuiabá, Atlético Goianiense. Essa aqui era a minha previsão. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar essa minha previsão. Mostrei pra ver justamente que eu tenho atitude pra falar a verdade. Eu errei completamente a minha previsão, tá? Eu quero mostrar isso pra vocês. Agora, vamos comentar aqui uma coisa importante, tá? O último jogo, 38º, então, 18º, 19º, não me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Na 19ª rodada, isso é importante contatar, foi Fluminense 1, Palmeiras 0. Calma aí, eu vou ter que ver aqui como é que foi esse jogo. Não. Eu quero ver aqui justamente o que aconteceu nesse jogo. Vamos colocar aqui a realidade. Rodada 19. Não. Rodada 17. Rodada 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 e 19.
Vamos ver o que aconteceu nesse jogo aqui em específico. Nesse jogo específico, em que o Palmeiras ainda era aquele Palmeiras gigante, esse que era o time, tá? Era o Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Vanderlan, Moreno, Zé Rafael, Dudu, Rafael Veiga, Felipe Anderson e J. Lopes. No jogo do Fluminense era Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Martinelli, André, ainda tinha um André aqui, e Ganso, Marquinhos, Ares e Cano. O Ares é que meteu o gol. E se você for ver, o Calmeiris estava entrando nesse jogo. O Marcelo ainda estava nessa situação toda. O Nonato já estava. E o Kevin Serrano já estava. E também como todos os jogadores também do Palmeiras já estavam ali. Então você acha que é insano? Sinceramente mesmo. Do Palmeiras precisando vencer, precisando se expor. O Fluminense não conseguindo se defender bem. Não tomando gol, até porque, segundo ali informações, com o Thiago Silva, o Fluminense só tomou gol em 5 jogos. 5 jogos. Sendo que desses, os 5 jogos foram contra times que estão na tabela inferior e nunca tomou do tabela superior. O que eu estou te falando é isso. Então, a realidade que se expõe é essa daqui, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui na minha concepção. Que pode acontecer. O que eu gostaria é do Fluminense ganhando. O que eu gostaria é do Atlético Mineiro empatando com o Atlético Paranaense. Porque mesmo se empatar, vamos dizer que empatou, o Fluminense não cai. Entendeu? E é isso. Essa aqui é a minha análise para esse final de ano. Claramente que a gente vai ficar louco da cabeça justamente nisso tudo. A proposta é vencer mesmo. Tem até a zoação do Rafael Moraes, que eu achei interessante, né? Você vai vencer ou você vai deixar o Palmeiras ser campeão? Eu acho que não importa. O Botafogo em casa contra o São Paulo, que está fragilizado nesse momento. Está fragilizado. O São Paulo tá fragilizado nesse momento. O São Paulo perdeu para o Juventude. O São Paulo que perdeu para o Grêmio. O São Paulo que empatou com o Atlético Mineiro. O São Paulo que empatou com o Bragantino. O São Paulo que só ganhou do Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense estava fraco. O São Paulo que ganhou do Bahia porque o Bahia também estava fraco. Ou seja, quando o Criciúma que empatou contra o São Paulo, ou seja, cara, desculpe. Você acha que o pessoal lá do Palmeiras fala assim, a gente vai jogar muito? Vai jogar muito, claro. Mas já acha que eles vão falar assim, não, a gente vai ser campeão? Não vai. A realidade é se impôs. O Botafogo já é campeão brasileiro. Tá bom? Temos que ter fé. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Cristiano TV, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.